A depressão, nas suas várias formas clínicas, assume, hoje em dia, proporções inimagináveis. Ou talvez nem tanto, por existirem muitos casos diagnosticados como sendo de depressão, quando, de facto, se trata de outras situações. Ou por existirem muitas pessoas convencidas que sofrem de depressão porque tomam antidepressivos. Ou pela enorme confusão entre uma tristeza saudável reactiva às situações de vida e uma perturbação do humor com força de patologia. Ou, ainda, pela absorção de uma evidência cultural moderna que nos impele à eliminação rápida e imediata de qualquer emoção desagradável, definindo essas emoções como doentias. No entanto, e apesar de tudo, permanece o facto de que cada vez mais pessoas se encontram medicadas em tratamento de uma situação depressiva. As perturbações do humor, onde se incluem depressões major, distimias e bipolaridade exigem, pela sua elevada incidência e, muitas vezes, significativa gravidade, que os psicólogos se mantenham muito atualizados, do ponto de vista científico e focados na procura permanente de soluções mais eficazes, mais rápidas e mais abrangentes. O que é uma depressão? A depressão tem sido uma das perturbações psicológicas mais discutida e avaliada devido à enorme quantidade de pessoas que afeta. E, não tenha dúvidas sobre o futuro, afetará. São 1 em cada 4 pessoas que sofrem de depressão. Dá que pensar, não é? Assim, é fácil fazermos contas e percebermos que existem pessoas que passam por situações como esta, com muito sofrimento, e sem perceberem que não se trata apenas de tristeza que persiste em ficar. É importante perceber que, para além de tristeza prolongada e desinteresse, a pessoa deprimida fica sem vontade ou prazer em levar a cabo atividades que, anteriormente, considerava como agradáveis e sente-se sem energia ou com cansaço persistente. De uma forma geral, podemos encontrar queixas relacionadas com as funções vitais do seu organismo. Assim, dá-se normalmente uma modificação do apetite, falta ou excesso de apetite, as horas de sono também ficam alteradas, sonolência ou perda de sono, e o desejo sexual diminui gradualmente. Atenção a estes sinais que são muito importantes. Ao mesmo tempo que todo o corpo começa a manifestar a presença da depressão, é frequente as pessoas deprimidas sentirem-se inúteis e sem valor, com a autoestima muito diminuída, terem ideias relacionadas com a morte, sentirem-se incapazes de iniciar tarefas que desenvolviam com facilidade. Se verificar que permanece mais de 2 semanas com várias destas queixas a aborrecerem-no a ponto. Se calhar, este texto já o está a ajudar a compreender que poderá estar a precisar de ajuda especializada. Poderá considerar que já muitas pessoas sentiram algumas destas queixas ocasionalmente, sobretudo depois de terem passado por situações ou acontecimentos que as marcaram negativamente. Está correto esse pensamento. No entanto, é fundamental estar atento à forma como estas queixas se podem tornar uma constante na sua vida, começando de forma gradual. Assim, ficou a saber que a depressão é diferente das mudanças de humor que todos temos pela permanência dos sintomas que acompanham. As companhias indesejáveis que, por vezes, têm associadas são a ansiedade ou perturbação de pânico. E, se está a pensar que não tem idade nem tempo para ter depressão, informamo-lo desde já. A depressão não escolhe idades e pode durar desde alguns meses a alguns anos. Infelizmente, com falta de tratamento adequado é bem possível que a situação se arraste indefinidamente. De acordo com a sua duração, divide-se em episódica, recorrente ou crônica. A importância do tratamento desta perturbação relaciona-se também com uma das suas consequências mais graves, o suicídio. Sabemos que morrem em Portugal, por ano, 1.200 pessoas através de suicídio. A depressão é mais comum nas mulheres do que nos homens. A Organização Mundial de Saúde, através de um estudo publicado em 2000, mostrou que 1,9% dos homens têm episódios de depressão unipolar, enquanto nas mulheres o valor sobe para 3,2%. Sintomas frequentes: humor depressivo durante a maior parte do dia, quase todos os dias, diminuição de interesse ou prazer em quase todas as atividades, perda de peso, sem dieta, ou aumento de peso significativo, diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias, insônia ou hipersônia, necessidade de dormir muito, quase todos os dias, inibição, lentidão de movimentos, agitação, náuseas,
alterações gastrointestinais, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de desvalorização ou culpa excessiva quase todos os dias, pensamentos recorrentes acerca da morte, ideias de suicídio ou tentativas de suicídio. Estar deprimido é algo que cada vez mais frequentemente utilizamos para descrever o nosso estado de tristeza. A depressão é, cada vez mais, vista como flagelo das sociedades modernas, adquirindo recentemente, e de forma meteórica, o Estatuto da Constipação da Saúde Mental, pela sua frequência na nossa população. É amplamente reconhecido pela comunidade profissionais de saúde mental, que a utilização deste termo como rótulo descritivo é, de um modo geral, abusiva na forma como as pessoas a utilizam. Surpreendente para muitos será a recente demonstração científica de que este uso abusivo do diagnóstico de depressão estará presente, também, na comunidade de profissionais de saúde mental. Para fazer o diagnóstico de perturbações psicológicas, a maioria destes profissionais apoia-se no DSM-UTR, o manual psiquiátrico que contém os critérios de diagnóstico para as perturbações psicológicas e psiquiátricas. Quando um cliente reúne um determinado conjunto de critérios, estão criadas as condições para a atribuição de um dado diagnóstico. Embora para algumas perturbações estes critérios sejam considerados por vários profissionais como ambíguos, ou pouco claros, os critérios diagnósticos para a depressão têm encontrado pouca oposição fundamentada cientificamente. Uma investigação conduzida recentemente na Universidade de Nova York veio dar credibilidade a uma corrente de opinião no seio da psicologia e psiquiatria que defende que os critérios do DSM-UTR para a depressão conduzem a demasiados diagnósticos falsos positivos. Na opinião deste grupo de autores, os critérios do DSM-UTR estarão elaborados de uma forma insuficientemente específica, o que leva a que estados normais de tristeza como consequência de perdas na vida, viuvez, desemprego, divórcio, sejam diagnosticados de forma errônea como depressão major. Face a estas críticas, os autores do DSM-UTR incluíram um conjunto de critérios críticos de diagnóstico para a depressão que, pretendia-se, reduziriam significativamente o número de diagnósticos falso-positivos. O que a investigação recente conduzida na Universidade de Nova York veio demonstrar foi que, na verdade, a presença destes critérios críticos em pouco ou nada veio alterar o número de diagnósticos errados. Antes de serem implementados estes critérios, os diagnósticos falsos positivos rondavam os 30%. Depois da sua implementação, cerca de 95% destes diagnósticos falsos positivos continuavam a ser feitos. Estes resultados têm claras implicações para os intervenientes no contexto da saúde mental. Para os profissionais, implica uma reflexão cuidada acerca da forma como diagnosticam e tratam casos de depressão. Para o Estado, implica uma reflexão sobre o valor anual que se despende em comparticipação de psicofármacos antidepressivos potencialmente desnecessários. Acima de tudo, para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, e de serviços de psicologia e psiquiatria privados, convida alguma precaução na forma como compramos os diagnósticos. Muitas vezes levamos-los para casa como rótulos que dificilmente descolamos de nós, chegando a falar de nós próprios como pessoas depressivas. Nos dias que correm, parece ser uma tendência crescente esquecermos-nos de saber estar tristes. Foi um estado que se demonizou, como se qualquer tipo de tristeza implicasse perturbação mental. Pelo contrário, a capacidade de estar triste é o que existe de mais natural e normal na nossa natureza. Fomos dotados desta capacidade como forma de processar as experiências dolorosas. A capacidade de sentir tristeza não é um sinal de depressão. Pelo contrário, muitas vezes, é a incapacidade de sentir que nos conduz à depressão. Por isso, estejamos tristes quando for caso disso, para noutras alturas podermos estar alegres. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixe um like, e ative o sininho.